us, giving barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, raven soar over new frontiers, songs and sagas of a fate. Ora lá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal das lendas, mitos, tradições e não só. Hoje estamos um bocadinho atrasados, ontem era dia do milagre da vida, porém foi também dia de superlua. Então tive de aguardar um bocadinho pelo nascimento do nosso maior satélite natural para poder fazer este vídeo, e daí só estar a sair agora na quarta-feira de manhã. Porém, mantém-se o milagre da vida à terça-feira, como habitual. Então, vamos falar um bocadinho sobre a Lua, assim, uma coisa muito simples, sobre a importância que ela tem para o planeta, sobre o que é a Lua e sobre o que é que ela foi ao longo do tempo, principalmente na Antiguidade. Portanto, vamos remontar à pré-história para a própria humanidade, qual a sua importância e porque a Lua. Não só porque, lá está, tivemos a primeira superlua do ano, que foi denominada de cor-de-rosa. Eu estive a filmá-la, estive a vê-la nascer e não estava cor-de-rosa de todo. Não tem, obviamente, a ver com isso, mas foi a primeira superlua de 2021, que é um evento, obviamente, astronómico, mas que não deixa, apesar de já terem passado milhares de anos e do conhecimento científico hoje em dia explicar exatamente a função, por assim dizer, da Lua, juntamente com o planeta, portanto, todas as atividades que nós aqui dentro sentimos em relação a efeitos que são gerados, por exemplo, entre a Lua e o planeta Terra, portanto, têm explicação. Antigamente não tinham, mas não deixa de haver o misticismo, a crença. Portanto, isso ficou bem vincado, provavelmente, dentro dos nossos genes e foi passando de geração em geração. Portanto, já imaginem, são milhares de gerações que continuam a olhar para o céu, a olhar para a Lua e a sentir que ela tem significado, até porque realmente ela tem significado, não apenas científico, mas também pelas causas naturais que realiza e que acabam por ter impacto na nossa própria vida, principalmente na vida da mulher, neste caso. Então, em relação à Lua, não vou estar aqui a dar, obviamente, nenhuma aula de astronomia, não vou ao pormenor do que é exatamente a Lua, mas vou-vos dar uma ideia acerca dela, para ficarem com um conhecimento um bocadinho mais pormenorizado. Como sabem, ou para quem não sabe, pela primeira vez, a Apollo 11, portanto, uma nave norte-americana, portanto o projeto Apollo, aterrou na Lua e terá sido então o primeiro homem a pisá-la. Portanto, isso é conhecido, houve na altura, e acho que ainda hoje em dia, as chamadas teorias da conspiração, muitas vezes isso já nos soa assim um bocadinho mau, mas na altura houve muita gente que pensou que era mentira, que tinha sido tudo feito em estúdio, principalmente que estavam a entrar na era, por assim dizer, digital do cinema, não é? E as pessoas não queriam muito bem, não acreditavam que tal feito fosse possível. É claro que em meia dúzia de anos, porque foram em meia dúzia de anos, portanto, enquanto temos séculos ou milhares de anos para trás, desde que o homem pôs os pés na Lua, nos anos 60, muita coisa aconteceu. A humanidade evoluiu bastante em termos tecnológicos. Portanto, já conseguimos olhar para a Lua e entender que é possível, obviamente, porque se é possível ir ainda mais longe, não o homem para já, mas em termos tecnológicos, as máquinas enviadas por nós para lá, portanto, é claro que é possível o próprio homem ter colocado os pés na Lua.
Entretanto, a Lua, em relação à Lua, a Lua tem cerca de um quarto, portanto 27% mais ou menos, do tamanho do planeta Terra. Ao contrário do nosso planeta, a Lua é um bocadinho mais recente, não muito mais recente. Imaginem, quando nasceu a chamada Prototerra, quando terá sido formada, cerca de meio bilhão de anos depois, mais ou menos, portanto, a Lua terá sido formada através do impacto de Marte com neste caso do planeta de Marte com a Prototerra. Portanto, e o que sobrou daquilo que hoje em dia conhecemos também como meteoritos, portanto aqueles bocados todos juntaram-se e criaram uma massa que depois ficou ligada ao planeta Terra. Já esteve mais próxima, já teve mais efeitos. Obviamente que isto são coisas que são tão pouco se notam, são tão pequeninas que, se eu vos disser hoje em dia que todos os dias a Lua se vai afastando do planeta Terra, nós imaginamos logo que, bem, daqui a não sei quantos milhões, não, neste caso aqui não sei quantos anos, a Lua está completamente longe e já não vimos da mesma maneira. Não, não é assim. Vimos-la praticamente da mesma maneira que se via, aliás, vimos como viam a humanidade no seu início, e se calhar até antes disso, porque são ínfimos os milímetros que ela se afasta. Mas é claro que isso tem consequências, portanto, isto consequências que obviamente não é que nos afetem propriamente a nós, mas estamos a falar em termos do ciclo lunar, da rotação da Lua, da rotação da Terra, da distância, pronto, esse tipo de coisas que hoje em dia parece que não é nada, e que a verdade é que a humanidade, se existir até ao Sol explodir, que isso irá acontecer, a nossa grande bola vermelha, por assim dizer, com essa cor que vemos, mas um dia há de acontecer, como acontece com todas as estrelas, há de desaparecer, portanto há de explodir. Nesse dia provavelmente nem sequer cá estaremos, só falta muito, mas muito tempo, portanto não é algo que tenhamos sequer que nos preocupar, nem para já, nem tão cedo quanto isso. E até lá é provável que a Lua obviamente se vá afastando. Eu não sou astrónoma, não sou cientista, sou de história, portanto estou aqui para vos dar uma visão assim, e provavelmente até estou a cometer uma ou outra gafe, mas de uma forma geral esta é a história da nossa Lua. E agora vamos ver a importância que ela tem para nós, seres humanos. Os conhecimentos que nós temos hoje em dia, e principalmente de geração para geração, vamos falar a seguir aos nossos filhos. Os nossos filhos não tiveram aquilo que nós tivemos, já têm mais, e então a geração deles tem muito mais do que aquilo que a minha teve. A do meu pai ainda teve menos do que a minha. Mas já foi um equilíbrio maior. Agora, os jovens de hoje em dia, o desequilíbrio em relação às gerações anteriores é muito maior, porque as tecnologias avançam a um passo de corrida muito rápido, e então há muita coisa que não nos faz sentido, não dão importância, mas nós conseguimos mais facilmente entender em termos do porquê de determinadas crenças. Temos que remontar ao período pré-histórico, aos primeiros homens a caminharem na Terra, ao entendimento que eles foram tendo acerca dos astros, porque para eles nós portanto, estamos a falar daquilo que eles criaram como sendo divindades, porque não saberiam explicar exatamente o que eram, mas é óbvio que sabiam que se queriam comer, era da terra que lhes vinha. E depois tinham aqueles fenómenos que nós explicamos, que é o caso dos eclipses, por exemplo, que começaram-se a perceber que tinham a ver tanto com o Sol como com a Lua. Portanto, obviamente que isso para os primeiros há de ter sido um susto, o que é que era aquilo, o que é que não era, mas como qualquer ser vivo, com o hábito, não é?
com a continuação das coisas, torna-se algo que é normal, mas é explicável à sua maneira, à maneira da própria época. Portanto, indo para a pré-história e indo para Sintra, um dia destes vamos visitar o chamado Templo do Sol e da Lua, que fica perto da Praia das Maçãs, em Sintra. E aí falaremos então mais acerca das crenças ao longo da história, não apenas na pré-história, mas também período romano, período árabe, logo a seguir, e ainda mesmo hoje em dia. A primeira divindade terrestre ligada ao homem foi, como é óbvio, algo ligado à criação, e a criação vem do feminino, da mulher, porque como a humanidade se apercebeu, quem gera o filho é a mulher, e não foi logo de início que houve, que se aperceberam que o homem tinha ou não impacto. E mesmo assim, mesmo depois de se aperceberem que a mulher não gera uma criança sozinha, não deixou, portanto, isso não retirou à mulher a importância. No entanto, criou divindades, não as próprias mulheres como divinas, mas algo que fizesse com que elas conseguissem ter isso, algo sim que gerasse vida. E aí surgiram cultos, como o culto à Lua. O culto à Lua, existem vários objetos, vários ídolos encontrados, lá está, principalmente na zona de Sintra, na zona de Cascais, muito perto de Lisboa, pelo formato da Serra de Sintra, que faz assim uma lua, por assim dizer, é como um berço em que a lua está encostada, portanto, a erosão da serra, que não é uma serra, para quem não sabe, Sintra, nós quando olhamos ao longe vemos uma serra. Aquilo não é uma serra, aquilo é um conjunto de montes que, portanto, todos juntos, de uma ponta à outra, que acabam no Cabo da Roca, visualmente são uma serra, mas não deixam de ser então um conjunto de montes, e criam então esse efeito da meia-lua, de deitar meia-lua. Isso teve impacto para as sociedades humanas que viviam perto, que faziam o culto à lua, e os primeiros calendários que existiram foram calendários lunares, e que existiram ao longo de muito tempo, até passar a haver o calendário solar, que é aquilo que nós utilizamos hoje em dia. Mas inicialmente as comunidades regiam-se pelos dias lunares, pelas fases da Lua, e eram assim que eram criadas. Portanto, daí a importância da Lua para nós. Agora, a parte científica, que obviamente foi já na antiguidade, se falava sobre isso, mas dizia que era algo divino, tem a ver, por exemplo, com os efeitos da Lua, das fases da Lua, nas marés, por exemplo, na própria... Na vinda, portanto, no nascimento dos seres vivos, no nascimento do próprio homem, porque a mulher é influenciada pelos ciclos lunares, não apenas pela lua nova, pela lua cheia ou pelo quarto crescente ou minguante, mas normalmente diz-se que em cada uma dessas fases há mais probabilidades dos partos serem provocados e de crianças nascerem. Portanto, isto tem muito a ver com... é explicado cientificamente, não é? Isso tem uma explicação, não vem do nada, vem da própria ligação que existe entre a Lua e a Terra, com os efeitos que cria, que fazem então também as marés mudarem. E que é perfeitamente explicável cientificamente, portanto não é nada assim fora do outro mundo. Uma coisa que, e agora aí passamos para a parte mística, para a parte lendária, mas que cientificamente não está provado de todo que seja real, mas que ficou na mentalidade do povo, é o facto de a lua cheia ser uma altura de loucura. Há várias palavras
que que provém do termo lua ou luna em latim e que significam exatamente isso, loucura. Porque a determinada altura as pessoas achavam que era nas fases da lua cheia em que os homens cometiam mais crimes, mais homicídios, e aí então a crença popular passa, por exemplo, para pegarmos na figura mitológica do lobisomem, por exemplo, ou de uma bruxa e dizer que em noites de lua cheia é quando essas criaturas mágicas aparecem. Portanto, isto tudo tem uma explicação e é uma explicação que foi alterando de comunidade para comunidade, de local para local, mas é baseado em crenças e depois em coisas que o próprio homem, a sua imaginação, cria. Em Portugal já sabemos que não é a lua cheia que influencia as nossas criaturas mágicas, assim como não é necessariamente a sexta-feira, não é? É a nossa quinta-feira mágica que teremos amanhã, então o próximo vídeo. Isto é apenas um bocadinho acerca da lua para comemorarmos então a primeira super lua do ano neste milagre da vida. Foi um vídeo assim até um bocado mais extenso do que eu estava à espera. Obrigada mais uma vez por estarem aí desse lado. Espero que se encontrem todos bem. Já sabem, continuem comigo, subscrevam o canal, vão lá ativar o sininho para receberem todas as notificações. E eu vou tentar manter então semanalmente os 4 temas selecionados de que já falámos e que estão nas próprias listas de reprodução do canal. Um bem-aja mais uma vez e até amanhã. Amanhã é dia de criaturas mágicas aqui no canal. Ships on vigor of the waves are skimming, barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise